Graça e paz, irmãos. Eu ia falar boa noite. Nosso culto lá costuma ser à noite, então, se porventura dá um deslize assim, me perdoe. Bom dia, graça e paz novamente. Que o Senhor possa falar fortemente aos nossos corações. Eu vejo muitos rostos conhecidos aqui, professor Fabiano, nossos irmãos, que a gente, graças a Deus, sempre nos encontra no seminário. Eu sou seminarista da casa, então, de antemão, quero agradecer. Como eu falava de antemão, quero agradecer a todos vocês por nos recepcionar tão bem, e em especial o pastor Rai, que tem sido uma bênção na minha vida e na vida de outros irmãos. Lá na nossa comunidade, o meu pastor costuma falar que a bênção não para em nós, e eu percebo que aquilo que Deus tem dado na vida de vocês tem transbordado nas nossas vidas, então louvo a Deus pelo cuidado e pelo carinho de todos vocês. Bom, eu me chamo Johnny, como o Felipe já mencionou, como a irmã comentou, eu sirvo numa igreja em Suzano, como pastor auxiliar, e é um prazer estar aqui. Hoje quem me acompanha é minha mãe, que está ali, aquela senhora de branco. Qualquer coisa que acontecer aqui, a culpa é dela, tá? Foi ela que gerou. Meu filho desceu para ficar na salinha, meu sobrinho veio junto, minha esposa infelizmente não pôde vir, mas enfim, terá outras oportunidades, creio eu. Amém, queridos? Sem mais delongas, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias em Gênesis, primeiro livro das Escrituras. Gênesis tem 50 capítulos e a gente vai ler justamente o último capítulo, capítulo 50. Eu confesso que Deus já me pegou ali no comecinho, eu falei, Jesus, vai ser assim o tempo todo? As lágrimas já rolaram aqui à vontade. Glória a Deus pelo Ministério de Louvor, pela vida de vocês, uma bênção demais da conta, e não é rasgação de seda não, irmãos, Deus realmente está manifestando a presença dele aqui, glória a Deus por isso. Amém? Vocês encontraram Gênesis 50? Nós vamos ler a partir do verso 15, me acompanhem, por favor. Eu não sei se a minha versão é diferente da de vocês, ou estou na NVI, é a mesma, né? Então, amém. Gênesis 50, verso 15 a seguir, olha o que diz na minha e na sua Bíblia. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, e se José tiver rancor contra nós, e resolver retribuir todo o mal que lhes causamos? Então mandaram um recado a José, dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, então José ouviu aquilo e chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe disse, não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Você pode fechar seus olhos? Deixa eu orar aqui mais uma vez. Pai Santo, Pai Eterno, nós te louvamos pelo privilégio de poder estar aqui em comunhão uns com os outros e principalmente com o Senhor. Eu peço a Ti que os nossos olhos sejam descortinados, de modo que nós possamos ver, tocar e provar da Tua palavra, porque diz o salmista, provai e vede como o Senhor é bom. Meu Deus, nós queremos sair daqui diferentes, nós queremos sair daqui mudados, mas não por um discurso humano, nós queremos ser impactados pelo poder da Tua palavra. Por isso, tem misericórdia de nós, derrama da Tua graça sobre nossas vidas, para que o Seu nome seja glorificado e o Senhor exaltado. Amém? Glória a Deus. Me permita, irmãos, vocês, por certo, já ouviram, eu tive a oportunidade de ouvir o que eu vou falar aqui agora, quando eu tinha, acho que uns 8 anos. A minha família é toda mineira, minha mãe está ali, gosta de um pão de queijo como ninguém, me ensinou a gostar de pão de queijo e de queijo como ninguém também. E nosso período de descanso na escola, geralmente nós passávamos em Minas Gerais. E eu com 8 anos, tendo contato ali com os meus avós, com os meus primos, eu pude perceber que os meus primos, eles tinham ali uma preferência, quando comparado comigo, que a vida inteira crescido em São Paulo.
E por que eles tinham uma certa preferência? Porque eles tinham algumas habilidades de lidar com o campo que eu não tinha. Então, às vezes, meu avô falava, fulano de tal é muito sabido. Alguém já ouviu isso em algum momento? Fulano é muito sabido. E eu olhava aquilo, mas por que ele não fala que eu sou sabido? E eu pude perceber que o sabido, segundo a ótica deles, é porque eles conseguiam cuidar do rebanho lá como ninguém cuidava. Eles acordavam lá 4 horas da manhã, eu acostumado a acordar às 10 para mexer no videogame, e eles acordavam às 4 para mexer com gado. Então eu não tinha esse saber todo. Eu não tinha o saber de lidar com a terra, eu não tinha o saber de cuidar daquilo que eles cuidavam. E aquela frase, de algum modo, mexeu comigo. Então, ao longo da minha caminhada, eu pude perceber que o saber era importante. E quando a gente para pensar, olhando para a nossa realidade atual, não faria diferença o saber em várias áreas das nossas vidas? Não seria um divisor de águas o saber, por exemplo, quando nós éramos crianças, saber amarrar o cadastro do sapato, sem precisar pedir para alguém, professor Fabiano, amarra meus sapatos aqui, né? Você jogando futebol, você, garota, trocando a fralda da tua boneca, saber fazer aquilo, faz a diferença. Não faria diferença, inclusive, saber, no auge da tua adolescência, que uma crise amorosa poderia impactar o teu coração, te deixar borocochô, como diz o outro, deixar triste ou não? Não faria diferença, irmão, saber que hoje pai ou mãe, ou casado apenas, né, como se fosse pouca coisa, não faria diferença saber lidar com as crises conjugais? Não faria diferença saber como cuidar dos filhos? Ou melhor, dentro do âmbito profissional, não faria diferença saber lidar com aquele que tem autoridade sobre você? O saber é importante demais. E Jesus, sabendo disso, ele chega a dizer que conhecereis a verdade, e a verdade vos... O conhecimento liberta. Mas se tão somente conheceres o Filho de Deus, o que vai acontecer? Seremos verdadeiramente livres. E isso é o saber que Jesus propõe para nós. E quer ver uma coisa que a gente precisa saber, irmãos? Todos os dias das nossas vidas, é saber que nós não estamos sozinhos. Eu quero te desafiar, virar para o teu irmão e falar, você não está sozinho. Você consegue fazer isso? Olha bem na bolota dos olhos dessa pessoa e fala, você não está sozinho. Ah, irmãos, isso para mim faz toda a diferença. Faz a diferença porque saber que eu não estou sozinho não me deixa amedrontado. É difícil às vezes você caminhar sozinho. Aliás, é quase que impossível. Eu comecei a trabalhar com 14 anos numa indústria da cidade de onde eu sou. E eu lembro que quando eu cheguei lá na indústria, parecia o garoto do campo, né? Chegando diante da cidade grande, não sabendo aonde se inserir, eu estava assustado com aquilo. Eu tinha que entrar na empresa às 7 da manhã, e eu cheguei lá às 6h45, eu acho, e fiquei na porta do departamento que eu ia trabalhar, e deu 7 horas, ninguém apareceu, 7h10, ninguém apareceu, 7h15, eu falei, Jesus, ninguém gosta de trabalhar nessa empresa? Até que deu 7h20, eu acho, chegou um rapaz e falou, você vai trabalhar aqui? Eu falei, vou, estou inclusive esperando alguém chegar, mas a entrada é por lá. Eu falei, meu Deus, estou aqui, chego no primeiro dia atrasado, não tem lógico um negócio desse. E o saber, irmãos, é importante demais da conta. E como eu falava, essa caminhada sozinha não é para nós, querido. Na verdade, a vida como igreja é uma vida de comunhão, é uma vida de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de comungarmos juntos. E aquele homem que virou para mim e falou, rapaz, a entrada é por lá, foi a pessoa que me ajudou a entender que a entrada era por outro lugar. E nesse barco que nós estamos inseridos, eu preciso te falar que Jesus está lá. E glória a Deus porque Jesus está lá. Eu fico feliz de saber que Jesus é conosco, o tempo todo. E às vezes nesse barco, a gente lida com situações bem adversas, não? Eu gosto de contar história, irmão, então me desculpe se eu estou contando muita história aqui. Assim que eu casei, 4 anos depois, nós fomos passar uma segunda lua de mel, lá na Bahia, e eu nunca tinha andado de chalana, tipo um barquinho, né, mais moderninho. E aí colocaram em nós ali um colete, em mim e minha esposa, ela estava grávida, e aí aquele sol brilhando, meio que escaldante da Bahia, né, quem conhece sabe bem lá que o negócio é calor o ano todo, e aí a gente curtiu lá um período dentro da água, foi maravilhoso, aí no retorno para a terra firme, acontece o inevitável, o tempo fecha literalmente do nada, e aí começou a chover, e naquela chuva, irmãos, eu confesso que eu duvidei se eu sairia de lá vivo.
E aí, curiosamente, enquanto eu estava lá com medo, tinha algumas pessoas jogando baralho, como se nada tivesse acontecendo. E a água começou a bater no bote que nós estávamos, no barco, e eu falei, Jesus, os homens estão tudo normal ali, eu estou apavorado aqui. Peguei na mão da minha esposa, apertei até sair o caldo, de tanto medo que eu estava ali. Só que eu lembrei de uma coisa, eu lembrei que nesse barco da vida, Jesus está lá. E aí eu percebi que aqueles homens estavam tranquilos, porque para eles é normal aquilo. Para mim não era normal. Só que para nós, irmãos, que estamos no barco da vida, cujo Senhor e Salvador é Jesus, não tem por que eu me apavorar. Eu preciso só lembrar que Ele está lá. Eu não vou dar uma de discípulo, de Jesus, Senhor, acorda, você não está vendo que a gente vai morrer aqui? Desesperado. Eu lembrei deles na hora, eu falei, Jesus, segura as minhas mãos, os meus pés, eu não posso passar vergonha aqui não, eu sou crente, Pois é, e eu passei vergonha. Mas Jesus está no barco, querido. E saber disso faz toda a diferença. Saber isso faz toda a diferença. Assim como saber lidar com as problemáticas da vida faz a diferença. Quer ver uma coisa? Quando eu olho, por exemplo, para a vida de José, que é o personagem da nossa leitura aqui de hoje, com ele eu consigo aprender muitas coisas. Com esse arquétipo, esse modelo de vida, eu consigo aprender a lidar com as crises do nosso dia a dia. E por sinal, o título dessa mensagem é Gerenciando Crise, ou Gestão de Crise. Esse termo eu pego emprestado, por exemplo, do mercado corporativo. Vou te dar um exemplo aqui, claro, e a gente eventualmente já entra afinco nas escrituras. Quando a gente vê os grandes players do mercado, as empresas grandiosas, passando por algum momento de dificuldade, como por exemplo aconteceu com a Vale do Rio Doce recentemente, acho que o noticiário está bem divulgado e todo mundo está sabendo o que está acontecendo. Quando aconteceu a crise lá em Brumadinho, da barragem estourar, uma das primeiras coisas que a Vale fez foi colocar um departamento inteiro para tentar mudar aquela imagem negativa que possivelmente ficaria com aquela empresa. Isso é gestão de crise. Então eles começaram a avaliar situações para poder mudar aquela imagem, socorrer eventualmente aqueles que foram penalizados com aquilo. Só que isso acontece geralmente no mundo corporativo. E no meu mundo pessoal, como é que eu lido com as problemáticas da vida? Na minha vida pessoal, como é que eu lido com elas? Eu fico no barco, grito de desespero, Senhor, você não está vendo que eu vou morrer? Eu sou o tipo de pessoa que vejo o problema iminente acontecer e fujo dele, ou eu enfrento ele literalmente de frente, para aprender com essa problemática, para que lá na frente Deus seja glorificado. A vida de José, queridos, ela é uma grata surpresa de Deus, porque com ela a gente consegue entender que as crises que José enfrentou, ele com sabedoria e principalmente com o temor de Deus, pôde enfrentá-las sabiamente. Eu gostaria de pedir para você novamente olhar para a tua Bíblia, em especial no verso 15 aí do capítulo 50. E eu queria ler com você novamente. E olha o que diz: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, eles disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhes causamos? Vamos parar por aqui? A gente precisa entender e olhar pelo retrovisor da história o que esses irmãos estão dizendo. Se você conhece a história, você sabe muito bem que lá no capítulo 37 de Gênesis, nós vemos Jacó, já pai de 12 crianças, 12 homens, dentre eles o próprio José, e diz lá, no capítulo 37, verso 3, que dentre os irmãos de José, Jacó tinha uma preferência, e era preferência literalmente por José. Se você é irmão, você sabe disso. Não que os nossos pais tenham preferências, né, mãe? E se ela tem a preferência, sou eu. Dá um amém, por favor. Só que não. Mas assim, no meio de 12 irmãos, Jacó ele se revelou, eu não sei se eu posso contar como um ponto negativo isso, mas fato é que ele tinha uma preferência por José. E a preferência dele era tão descarada, que um dia ele pediu para a costureira falar: faz uma túnica bem bonita, com as cores mais vibrantes que você possa encontrar aqui, que eu vou entregar para o meu filho. E eu fico, de fato, vendo a imagem, porque José chega com aquela túnica maravilhosa, e tem lá 10 marmanjos, porque Benjamim era bem pequenininho nessa fase, e aí chega Jacó e dá a túnica para José. Pensa você, se você é o irmão agora de José,
Você vê lá ele recebendo um presente. Aí você espera o teu presente. Deus, e seu pai fala assim, para você é um joinha. Como é que você vai ficar? Meu pai é maravilhoso, meu. Ele ama muito meu irmão, né? E a mim ele me ama também, mas ele não me deu presente. Você vai ficar bem com isso? E aquilo, irmãos, acontece, e quando acontece, os irmãos de José começam a ficar enfurecidos com aquilo. E diz a palavra, no capítulo ainda 37, do verso 5 em diante, fala que os irmãos começaram a gerar ódio em seus corações contra José. E como se não fosse bastante, José, um homem muito próximo do Senhor, a gente percebe isso pela relação que ele tinha literalmente com Deus. Ele começa a ter sonhos, e os sonhos que ele tem, ele faz questão de publicar, mencionar, mostrar isso para os seus irmãos. E um dos sonhos que ele teve foi, ele diz para os seus irmãos que num dia, eles estavam trabalhando no campo, e ele fechava o seu feixe ali de trigo, e os irmãos faziam a mesma coisa, só que aconteceu que o feixe de José ficou no meio, e o feixe dos irmãos fizeram um círculo, e todos os demais feixes se dobraram ante o feixe de José. Aí os irmãos ouvem aquilo e falam, peraí, ele é o preferido do papai, possivelmente o preferido da mamãe, e ainda está dizendo que a gente vai servi-lo? Olha a interpretação que eles tiveram. Então o ódio em seus corações passou a ser alimentado cada vez mais. E José, talvez por ser muito menino, não compreendeu esse ódio aflorado. E ainda como se não fosse suficiente, ele teve um outro sonho. E o outro sonho era, ele via o sol, a lua e 11 estrelas curvando-se perante José. Ao ponto de que quando Jacó ouve aquilo, ele falou, menino, peraí, você está dizendo que nós vamos nos dobrar diante de você? Calma lá também, né? Mas ao mesmo tempo que Jacó fez isso, a palavra fala que ele guardava tudo aquilo no coração. E aí, irmãos, num dia, nós vemos o pai de José, Jacó, pedindo para que ele fosse de encontro aos irmãos que estavam pastoreando, cuidando do rebanho. E ele estava ali no vale de Hebrom, e ele tinha como intuito ir a Siquém, mais ou menos uns 100 km de onde ele estava. E ele foi, porque ele era um homem obediente ao pai. E aí, enquanto ele estava indo para lá, ele se perde, diz a palavra, no caminho. E aí ele encontra um homem que diz para ele, você está perdido? Ele falou, inclusive estou procurando meus irmãos. Os seus irmãos foram para Dotã, que é mais ou menos de onde ele estava, uns 30, 40 km. Então ele andou mais ou menos uns 140 km para encontrar os irmãos. E aí, quando ele vai sentido aos irmãos, lá pelas tentas, os irmãos o avistam de longe, e eles começam a falar entre eles, lá vem o sonhador, lá vem o nosso irmão. E lembra que eles tinham ódio de José? Enquanto eles começam a mencionar a respeito de José, eles decidem entre eles, está na hora da gente acabar com a vida dele, dar cabo da vida dele. Olha o tamanho do ódio que eles administraram e colocaram em seus corações ao longo de tanto tempo. Por isso, se há ódio nos nossos corações, a melhor coisa a fazer, irmãos, é entregar para o Senhor. Não ficar alimentando um sentimento de ódio, porque Deus sabe onde isso vai chegar. E o Senhor tem nos ensinado a perdoar, porque Ele tem nos perdoado. Agora, queridos, eles estão lá entre eles decidindo o que fazer. Só que o Rúben, o irmão mais velho, olha aquilo, olha aquele contexto e fala, meu Deus do céu, os meus irmãos estão muito bravos. E ele tem uma ideia, ele fala, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo um poço ali, vamos jogar ele no poço, vamos dar um susto nele, é mais ou menos essa a ideia. E eles jogam ele dentro do poço. Só que Rúben, ele se distancia, depois que isso acontece. E aí eles continuam entre eles maquinando a morte de José. Só que Judá, o quarto da relação ali, dos irmãos dele, vê aquilo e fala, meu Deus do céu, onde isso vai parar? A gente não pode deixar isso acontecer, não. Alguém tem que dar cabo dessa história. E aí, enquanto ele está falando, ele vê lá de longe uma caravana de alguns ismaelitas. E os ismaelitas estavam lá com mirra, diz a palavra, né? Estavam com incenso, eles estavam com algumas especiarias para levar para o Egito. E aí Judá, tentando poupar a vida de José, fala o seguinte, que tal a gente vendê-lo? Que tal nós vendermos o nosso irmão? Olha que ideia maravilhosa. Estou com ódio de alguém, vamos fazer o seguinte, vamos vender o fulano de tal? Eu estou com muita raiva do Felipe Rente. Vou te usar como exemplo agora, querido. Que tal nós vendermos o Felipe Rente? Tem lógica isso, irmãos. Talvez para esse tempo tinha, mas não para agora. Para agora não faz sentido nenhum. Mas era uma forma de poupar a vida dele. Então eles entregam José para aquela caravana. E o texto que a gente acabou de ver do verso 15, é disso que os irmãos estão se referindo. E se José tiver rancor de nós? Irmãos, por muito menos a gente às vezes guarda rancor.
por muito menos a gente faz o rancor brotar. Quer ver uma coisa? 2012, se não me falha a memória, uma das novelas que são televisionadas aqui no nosso país, ela bateu picos de audiência. E o tema principal da novela falava sobre o quê? Você lembra disso? Primeiro fala que novela é, né, pastor? Senão fica difícil. Avenida Brasil. Quando você olha o histórico, eu não sou muito focado em TV, mas eu conheço um pouquinho, mas quando você olha o histórico das novelas, de modo geral, lá no passado, elas conseguiam atrair muito a atenção da população, hoje nem tanto. A gente olha pelo retrovisor da história, a gente vê lá dando picos de audiência que vão de 50 a 60 pontos. É altíssimo isso, irmãos. Só que hoje a gente não consegue perceber a mesma vontade das pessoas querendo assistir. Só que essa novela chamou a atenção da população brasileira, que inclusive no último capítulo, conta-se que ela conseguiu atingir 54 pontos de audiência. Metade da população brasileira que tem televisão estava assistindo a novela. E sabe qual foi a temática principal dela? Vingança. Vingança chama a atenção das pessoas. Vingança é o tipo de coisa que a gente, às vezes, talvez até não queira ter de alguém, mas a gente, no fundo, tem a vontade de falar, espero que ele caia e quebre a cabeça ali na frente. Sabe esse tipo de coisa? Sabe no teu trabalho, quando você vê alguém, às vezes, né, avançando, e você trabalha tanto quanto, e você vê aquele cara que, às vezes, é um picareta, com perdão da palavra, parece que ele está lá, né, tendo a atenção da chefia, e você está querendo crescer e não cresce. Aí você fala, Jesus, olha aqui, Senhor, mata ele, né? Não, pelo amor de Deus, longe disso. Mas, assim, aquele sentimento, às vezes, é gerado nos nossos corações. E essa vingança, irmãos, ela é terrível. Eu a comparo como um câncer. E câncer, às vezes, a gente tira, e ele o quê? Ele volta. A gente, às vezes, trata, mas ele está lá. Então, a melhor coisa a fazer é entrega nas mãos do Senhor. Só que quando os irmãos de José falam isso, eles estão falando baseado em quem eles são. Eles estão falando baseado em quem eles são. Só que José tem um comportamento muito diferente. A gente não vê isso nele. Mas deixa eu continuar aqui. Depois que ele chega no Egito, voltando lá para a história de José, o que acontece? Ele é vendido, lembra disso? Me ajuda aqui, sim ou não? Ele é vendido. Ele é vendido por Potifar, para Potifar. Potifar era um oficial de Faraó, e era um soldado espetacular, na verdade era um capitão. E aí quando Potifar o compra, Potifar coloca ele para cuidar das coisas pessoais dele, uma espécie de um secretário. Só que José era um homem diferenciado, irmãos. José, onde ele colocava a mão, ele era cuidadoso, ele era zeloso. Ele era um homem assim com um grau de zelo que transcende talvez o grau de zelo que nós tenhamos por nossas próprias coisas. Ele cuidava das coisas dos outros como se fossem suas. E diz a palavra que Deus, isso eu acho maravilhoso, irmãos. Quando a gente olha o capítulo 39, se não me falha a memória, diz que quando ele foi vendido para Potifar, ou seja, ele tinha passado por ter sido vendido pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo, e diz lá que Deus era com ele. Ah, meu Deus do céu! Como isso é um bálsamo, saber que Deus é comigo, que Deus é com você, Deus é conosco. Isso quer dizer que ele não parou, ele continuou. E aí na casa de Potifar ele tem um destaque. Por quê? Porque em tudo que ele fazia, Deus o fazia prosperar. E Potifar entendeu isso. Esse menino é diferente, tudo que ele faz com maestria. E ele entregou todas as suas coisas na mão de José. Ao ponto de que ele passou a ter um destaque todo diferente. Ele era governante da casa de Potifar. E aí a mulher de Potifar começou a olhar aquilo e falou, nossa, nunca tinha reparado não. Né? Que menino diferente. Que menino diferente. Só que esse olhar desse menino diferente começou a gerar no coração dela um desejo de se deitar com ele. Ao ponto dele poder enxergar aquilo e falar, não, mas peraí. A senhora não está entendendo aqui o contexto. O meu Senhor entregou absolutamente tudo nas minhas mãos e ele não tem conta de nada, ele só se preocupa com a comida dele. Mas a única coisa que ele pediu para eu não fazer é tocar na senhora, então não vem. Até que um dia ela bolou lá um plano para deitar-se com ele e aí ele foge. Só que enquanto ele fugia, uma das suas peças de roupas ficou lá no chão, e aí você sabe da história, né? Ela começou a gritar pelos 4 cantos da casa, olha, ele tentou me estuprar. E aí quando Potifar ouviu aquilo, falou, esse menino, vamos acabar com a raça dele, né? E aí colocou ele no cárcere, foi preso. E aí de novo, dentro do cárcere, ele está lá.
E aí, em pouco tempo, ele tem ali a atenção do carcereiro. José é um cara diferente demais, meu Deus do céu. Eu, na metade do caminho, acho que eu já tinha parado. Jesus, chega, mata, não aguento mais, mata. Né? E ele lá dentro do cárcere, ele começa a ter destaque, ao ponto de ser o responsável por todos os demais presos. Ele era, como os coaches dizem hoje, um cara de uma mentalidade, né? O mindset dele mudou, era um cara diferente. E aí lá dentro da prisão, ele passou a ter destaque, começou a cuidar dos presos, ele ia levantar pela manhã, via a aparência dos presos, cuidava dos presos, dava de comer para os presos, levava um relatório para o carcereiro principal do que os presos estavam fazendo, até que um dia, depois de alguns anos lá dentro, ele, como era de costume, diz a palavra, ele está lá vendo, inclusive, a face de alguns homens, e ele se depara com dois, que estavam com a face ali um pouco para baixo. E aí ele pergunta para aqueles homens: o que aconteceu com vocês? Vocês não estão como é de costume. Às vezes, rapidamente, só um paralelo aqui, um parênteses. Como eu sou seminarista na casa, e o meu ofício, né, profissional, trabalho com vendas, e geralmente é uma pressão danada, e às vezes o dia é bem intenso, e eu chego cansativo, bem cansado, aí nos dias de aula, às vezes eu estou com a cara, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Você fica cansado? Fala, eu sou ser humano, né? Tem sangue passando pelas minhas veias, sou comedor de arroz com feijão. E às vezes o pastor Rai me liga no dia seguinte: eu reparei que você está um pouco cansado. Eu fico, meu Deus, esse homem é um querido, literalmente, cara, é um amigo, um amigaço mesmo. Então, glória a Deus pela vida dele aqui, eu estou falando isso para justamente honrá-lo. E Jacó tinha essa característica. Ele olhou lá, José, ele olhou lá para aqueles homens e perguntou: o que aconteceu? Aí um deles, o copeiro, vê aquilo e fala: eu tive um sonho aí essa noite, me deixou assim um pouco cansado, assim chateado, tal, sem vontade de cantar uma bela canção, né? E ele pergunta: que sonho é esse? Eu tive um sonho assim, assim, assado. E aí José ouve aquilo e fala: você sabe que as interpretações pertencem ao Senhor, e o seu sonho quer dizer exatamente isso. Daqui 3 dias, o seu Senhor, no caso o faraó, vai te restituir ao cargo que você tinha, que era de copeiro, de servir a Deus, de servir faraó. E aí o outro que estava do lado ouviu aquilo, viu que o sonho dele tinha por sentença algo bom, e ele se animou a falar. Você já conversou com alguém em fila de banco? Em fila de banco, não sei o que acontece, né? Pelo menos no Brasil. A gente está na fila do banco, e aí alguém fala alguma coisa, o outro já ouve e já fala: eu já vi. E aconteceu isso, né? Brasileiro é tudo de bom, né? A gente gosta de ter esse contato. Nunca vi a pessoa na vida. E minha mãe é muito dessas, gente. Está na fila do banco, troca até receita de bolo. E aquele homem que estava do lado ali ouviu e falou: puxa, a sentença é boa, hein? Posso contar o meu? Pode contar também. Aí ele contou o sonho dele, aí José falou: puxa, o seu vai acontecer algo parecido. Daqui 3 dias, você também vai voltar a ver Faraó. Só que no teu caso, você, vai morrer. Aí José, quando fala aquilo, vira para o copeiro e fala: copeiro, quando você estiver lá, lembra de mim. Lembra de mim. Só que, como José mencionou, aconteceu. Um foi restituído ao teu cargo, voltou a servir Faraó, e o outro literalmente morreu. Só que ele não lembrou de José. Aí você fala: Deus, lembra de mim, Senhor, né? Sabe quanto tempo demorou para ele ser lembrado? 2 anos. A nossa irmã Aline que ministrou aqui? Me perdoa, Elaine. Ela falou sobre perseverar. Irmãos, é uma palavra que tem mexido muito com minhas entranhas, perseverança. A minha caminhada com Jesus tem sido uma caminhada de uns 20 e poucos anos já. E ao longo desses últimos dias eu tenho percebido que perseverança é algo que o Senhor ainda quer que nós tenhamos. Perseverança. Só que José, ao longo desse período, ele perseverou. Ele continuou lá. Ele não mudou quem ele era. Ele perseverou. E aí, um dia, Faraó teve um sonho. Parece que a história está se repetindo, né? Ele teve um sonho, e aí foi perceptível que ele, com aquele sonho, ele ficou ali um pouco, sem reação. E aí ele pediu para que os sábios do palácio, os magos do palácio fossem chamados para buscar ali um entendimento a respeito do sonho que ele teve. E aí ele conta o sonho e ninguém, queridos, foi capaz de levar a interpretação. Só que o copeiro, vendo aquilo, ele falou: Faraó, com tua licença, por obséquio, poderia falar para o senhor algo?
Diga. Quando eu falei contra o Senhor e fui preso, eu tive contato com um homem, e esse homem, ele mostrou a interpretação de um sonho que eu tive, e tudo exatamente como aconteceu no sonho, ele interpretou e literalmente aconteceu. Quando o rei Faraó ouve aquilo, ele manda imediatamente chamar José, e aí fazem a barba de José, trocam as roupas de José, e José vai lá de encontro com o Faraó, e Faraó conta o sonho. Lembra do sonho? Primeiro sonho, foram 2 sonhos. Primeiro sonho, ele viu ali 7 vacas gordas, lindas, maravilhosas, subindo do rio Nilo. E aí, ao passo que aquelas 7 vacas gordas sobem do rio Nilo, outras 7 magras, raquíticas também sobem. E essas 7 magrinhas vão lá e comem as vacas gordas e fortes. E aí ele desperta do sonho, volta a dormir e teve mais um sonho. O sonho, ele viu 7 espigas lindas, espigas de milho lindas, todas frondosas. E aí, ao passo que aquelas 7 espigas de milho são apresentadas, outras 7 bem feinhas também são apresentadas, e aquelas 7 bem magrinhas engole as 7 espigas gordas e fartas. Aí quando José ouve aquilo, ele fala, estou sabendo, Jesus, já, né? O senhor fez um download aqui agora, já entendi, Jesus, deixa que eu falo. E aí ele conta, literalmente, a interpretação dos sonhos. As 7 vacas e as 7 espigas, todas frondosas, é a mesma coisa. Teremos aqui 7 períodos, 7 anos de grande fartura. Só que aquelas 7 vaquinhas raquíticas e os 7 milhos bem feinhos serão 7 anos de total escassez. Aí entra o diferencial de quem José é. Porque ao passo que ele faz isso, ele fala, rei, posso dar uma sugestão para o senhor? Que tal o senhor levantar um homem sábio, dotado de conhecimento e sabedoria, para que ao longo desses 7 anos possa produzir, guardar, armazenar para os 7 anos de escassez. Quando o rei ouve aquilo, ele fala, meu Deus, esse homem não é apenas um homem espiritual, ele é um homem de habilidades. E aí ele vira para os seus conselheiros e fala, acaso a gente vai encontrar alguém com tamanha sabedoria, em quem há o Espírito de Deus? É você, cara, mulher é você, homem é você. E aí quando ele ouve aquilo, a partir daquele momento ele é constituído, ele é posto como governador de todo o Egito. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso. Agora, de tudo isso que eu falei para vocês, tudo isso que foi comentado aqui, eu gostaria de destacar 4 pontos. Porque eu estou falando sobre gestão de crise aqui. E as nossas crises pessoais, às vezes não nos deixa ter o mesmo equilíbrio, o mesmo jogo de cintura que José teve. E o primeiro deles, irmãos, o que eu gostaria de destacar é justamente o que a gente encontrou no verso 15, e na verdade ao longo de toda a vida de José, é que ele não reclama, ele não murmura. Você já viu José murmurar em algum momento? Eu estou tentando encontrar até hoje, e eu sou um cara, tento ser minucioso. Deixa eu ver aqui se ele murmurou. Ah, não murmurou, sem vergonha, não murmurou. Ele não murmurou, querido, ele não reclamou. A gente às vezes, eu não sei se aqui em Ferraz aconteceu o que aconteceu em Suzano, esquentou assim, Jesus, drasticamente, e como bom brasileiro que eu sou, eu falava para o calor, Senhor, está muito quente. Aí quando começou a chover, Senhor, está chovendo muito. Agora está fazendo muito frio, Senhor, está fazendo muito frio, né? Nada está bom. Isso às vezes tem outro significado, irmãos. Isso chama reclamação, murmuração. A situação está bem difícil, e você vê José murmurar? Quando a gente olha para o povo de Israel, depois que eles saem do Egito, o período de escravidão que eles passaram, eles estão sendo conduzidos por Moisés, e uma das coisas que eles fazem bem demais da conta, é reclamar. Reclama porque não tem água, reclama porque não tem comida, reclama porque estão sentindo falta, né, dos alhos do Egito, dos pimentões do Egito, das abóboras do Egito. Meu Deus, que abóbora é essa? Preciso provar, deve ser tão bom assim. Eles reclamam literalmente de tudo, e a gente às vezes empresta os nossos lábios, não para glorificar, mas para maldizer aqui, o nosso Deus. E posso te falar, às vezes a murmuração nada mais é do que falta de fé. E nós somos uma igreja em que a palavra do Senhor é ministrada. Irmãos, eu não estou falando aqui para rasgar seda não, mas Deus tem derramado sobre essa comunidade um dom de conhecimento, e como eu falei, tem transbordado nas nossas vidas. Então, o saber que Deus tem dado a nós
tem que servir de filtro para que nós não emprestemos os nossos lábios, muito menos o nosso coração, para poder falar: Deus, o Senhor não está comigo. Não, Deus está conosco, em toda e qualquer situação, Ele é conosco, Ele tem cuidado de nós. E o exemplo de José, de em meio a tudo isso não murmurar, é o exemplo para o qual eu preciso olhar. Tem um jovem, é um amigaço que eu tenho, e eu tenho falado muito de Jesus para ele, e ele já teve experiência com o Senhor, já caminhou com Deus, está um pouco afastado hoje, e uma das coisas que ele se apega a olhar é para os maus exemplos. Ah, mas eu não volto agora para o conto do fulano, do Beltrano e do Cicrano. Eu falei para ele um dia, posso te falar uma coisa, com toda a humildade do meu coração? Vai se converter. Brincadeira. Se converta, né? Para de ficar olhando para os maus exemplos, porque enquanto nós estamos olhando para os maus exemplos, existem os bons exemplos. A gente tem a mania de olhar para os maus exemplos, irmãos. Olha para os bons exemplos. Olha quantas pessoas que caminham com Jesus piedosamente. E por que eu preciso olhar para os maus exemplos? Precisamos mudar a ótica do nosso olhar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, irmãos, é que ao passo que José está enfrentando tudo isso, sabe uma coisa que eu não consigo identificar nele? Ele mudar a identidade de quem ele é. Ele não muda a sua identidade. Ele não negocia os princípios elementares da sua vida de fé. Aquilo que o pai o ensinou, que recebeu de seu avô, Abraão, ele pratica diariamente. Você já comprou alguma coisa pela internet e veio avariada? Um tênis, um jogo de prato, chegou lá tudo caquinho? Isso é uma avaria. Só que nós não vemos, em meio às oportunidades que José teve, ele avariando. Posso te falar uma coisa? Você pode negociar o que você quiser. Você pode negociar a compra da tua casa. E é bom que você negocie a compra do teu carro, mas não negocie o teu relacionamento com Deus. Isso não é negociável. E, irmãos, eu negocio o dia inteiro. Trabalho com vendas, como eu mencionei, então estou o tempo todo negociando. Às vezes as pessoas conversando comigo acham que eu estou negociando, e às vezes não estou, mas uma coisa que não é negociável, a minha relação com o Senhor. A nossa relação com Deus não é negociável. E a gente vê José saindo de uma situação e chegando na casa do Potifar, e lá ele poderia fazer algo que ninguém veria. Quando a senhora de Potifar virou para ele e falou: deite-se comigo, a palavra fala que ela tinha despedido todos os funcionários da casa, não tinha ninguém lá. Todos os funcionários, não tinha ninguém lá. E ele poderia fazer o quê? Ele poderia ter se deitado com ela. Alguém ia ficar sabendo? Possivelmente não. Mas aquele a quem prestaremos conta, sim, o Senhor. O Senhor ia ficar sabendo. Rapidamente, eu fui em 2017, se eu não me engano, eu fui para o Pernambuco, fiquei lá 45 dias e fui a trabalho. E aí cheguei lá, uma das minhas atividades era recrutar pessoas, para colocar pessoas para fazer panfletagem, né, nas atividades que nós estávamos fazendo. E geralmente, o trabalho mais forçado é o homem que está fazendo, né, mais braçal, quero dizer. E o trabalho de ficar caminhando, panfletando, geralmente as mulheres têm uma aptidão maior. E aí algumas senhoras lá começaram a me assediar. E eu nem sou tudo isso, não sou nem um Felipe Rente. Né? Primeira coisa que eu lembrei foi de José, irmãos. Eu lembrei de José. A gente às vezes tem a mania de achar que ninguém está vendo. Irmãos, o Senhor está vendo. Sabe o que eu gosto de Jacó? Quando ele tem aquele encontro com o Senhor, que ele diz ver anjos subindo e descendo, uma escada posta da terra aos céus. A frase dele, irmãos, é arrebatadora. Sabe o que ele fala? Sabe o que ele diz? O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Onde Deus não está, pelo amor dele? Deus está em todos os lugares. Então, se eu estou no Pernambuco, Deus está aqui. Senhor, guarda a minha vida, livra-me do maligno. Senhor, eu estou nesse trabalho, tem uma senhora aqui que está me assediando, livra-me do maligno. Irmãos, José não sofreu avaria, sua identidade espiritual como filho de Deus, como servo do Senhor, não mudou. Lembra de Jesus? Está lá o Satanás: se você é o filho de Deus, opa, se eu sou... Ô Satanás do inferno, se eu sou filho de Deus, você tem dúvida ainda se você é ou não é filho de Deus? Você é filha, você é filho.
a sua identidade, independente das circunstâncias, não mudam e não podem mudar. Não podem mudar. E um outro ponto que eu vejo ainda em José é que as oscilações da vida também não o mudaram. Você conhece certamente aquela expressão roda gigante, né? Ora está em cima, ora está embaixo, ora está em cima, ora está embaixo, né? Estou bem agora, amanhã não está bem de novo. E o retrato da vida de José é isso aí, irmãos, com perfeição. Está bem lá com o pai, está ruim com os irmãos vendem, né? Está ruim pra caramba, aí daqui a pouco está bem com o Potifar, daqui a pouco está mal com o Potifar, daqui a pouco está bem com o faraó. Olha, altos e baixos o tempo todo. E a nossa vida, irmãos, deve ter muito isso. Aliás, Jesus já falou, no mundo teremos aflições. Ah, meu Deus, olha o saber aí. Se eu sei disso, eu não fico criando expectativas que não vão se concretizar na minha vida. E ele, irmãos, com as oscilações da vida, ele não mudou, né? Não mudou, literalmente não mudou, ele permaneceu a mesma pessoa, o mesmo servo persistente, né? Que continua na caminhada. Deus é conosco, Deus é comigo. O quarto ponto, e eu quero que você olhe novamente para a sua Bíblia, é o que nós vemos no verso 18 em diante. Perdão, verso 19. 50, 19 de Gênesis. José, porém, lhe disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa consciência espiritual, essa consciência daquilo que Deus tem para fazer. De algum modo, Deus deu a ele esse entendimento, de que o que aconteceu para que Deus fosse glorificado. O fim não sou eu. Durante um período, e dentro da igreja, que é o nosso lugar, é o ambiente que nós devemos estar o tempo todo, como diz Hebreus. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. O ambiente que nós devamos estar é aqui, ouvindo a palavra do Senhor, meditando na palavra e aprendendo do Senhor. Só que, geralmente, isso eu pude ver com as pessoas que eu caminhava, que elas, às vezes, olhando para um destaque de um, né, e o outro não tão destacado, ficava ali meio, né? Fui claro aqui? A gente às vezes quer contar nas entrelinhas, né? Talvez não fique tão claro. Mas o que eu pude perceber é que a obra não é minha, ao longo de toda a caminhada. Preciso te falar isso, a obra é do Senhor. E essa consciência de José mostra claramente que ele tinha esse entendimento. Irmãos, fiquem em paz. Vocês estão aí todo com medo, né? Com as pernas trêmulas. Mas tudo isso aconteceu para um bem maior. Enquanto vocês intentavam o mal contra mim, Deus tornou o mal em bem. Meu Deus do céu. Deus está no controle de tudo. Ele cuidou de mim ao longo desse tempo todo, para que vidas fossem preservadas, vidas fossem poupadas. Logo, a glória não é minha, a glória é dele. Ele tinha esse entendimento, querido. Ele tinha esse entendimento. E aí, para nós encerrarmos, eu queria te dizer uma coisa. Deus é com você. Deus cuida de você. Deus zela pela sua vida. Eu estou falando de alguém aqui que passou poucas e boas. E em todas as situações, Deus foi lá presente comigo. E no momento de crise, das nossas crises, sejam conjugais, de ordem, de criação de filho, profissional, e às vezes no trato com o nosso amigo. Lembra de uma coisa. Jesus certa vez falou o seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lembra que Jesus é com você. Lembra que Jesus é conosco. Amém? Você pode fechar seus olhos? Aleluias. Glória a Deus. Senhor, eu te louvo pelo privilégio de mais uma vez poder ter estado aqui com os meus irmãos. Nós pertencemos ao mesmo corpo, embora sirvamos em regiões diferentes,
Mas eu sei que o Senhor não olha para isso. O que o Senhor tem dito a todos nós aqui, tem falado aos nossos corações, é a respeito daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Nos momentos mais adversos da vida, nos ajude a lembrar que o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem cuidado de nós, e que tudo passa. Aleluias, tudo passa. Passa, vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para todo o sempre. Aleluias. Glória a Deus. Guarda essa palavra no teu coração e que Deus tenha falado fortemente aí na vida de vocês. Só me ajudem aqui agora, por favor. Amém. Amém, irmãos. Deus é conosco. Amém? O Emanuel, o Deus conosco. Se ponha de pé, vamos orar para encerrar esse culto. Você foi abençoado? Eu fui muito. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, obrigado por mais este culto. Obrigado, ó Deus, por nos reunirmos aqui na Tua casa em amor, para prestar a Ti um culto racional. Ó Deus, que oportunidade única nós temos, ó Deus, na semana de poder nos reunir para adorar o Teu santo nome e prestar ao Senhor um culto com o nosso coração e com todo o nosso amor. Obrigado, ó Deus, pelo pastor Johnny que trouxe esta palavra, ó Deus, vinda do Senhor. Obrigado por usar o nosso irmão, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos louvores, pela abertura, pelas orações. E neste momento, ó Deus, eu oro a Ti, pedindo para que o Senhor agora fique conosco, nos acompanhe até as nossas casas e nos dê, ó Deus, uma semana abençoada em nome de Jesus. Abençoe aqueles que nos assistem em casa, Senhor. Abençoe o pastor Raimundo que retorna, ó Deus, de suas férias. Abençoe esta igreja, abençoe a igreja do pastor Johnny e abençoe o Teu povo, Senhor, onde quer que eles estejam reunidos hoje, pela manhã ou à noite. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O culto está encerrado. Amém, irmãos? Deus abençoe.